Um trabalho contínuo voltado para os indígenas. Essa é a proposta da missão Até a Última Aldeia. No mês passado, indígenas da etnia Kulina, no Acre, receberam um grupo e ganharam Novos Testamentos impressos em sua língua nativa. Bacana. Quem está com a gente para falar sobre esse trabalho, sobre esse tema, é o reverendo Fábio Ribas, responsável pelo projeto, já está ao vivo com a gente aqui. Reverendo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, sempre um prazer recebê-lo, dessa vez agora para falar sobre esse projeto tão importante, né? Eu queria que o senhor começasse contando para a gente, então, a respeito da origem dessa missão, né? Até a Última Aldeia. Como é que começou esse trabalho, pastor? Então, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, agradeço aí o convite. E, na verdade, tudo surgiu no coração de um indígena chamado Bira Kulina, que é um amigo, eu trabalhei com ele lá no Mato Grosso, e ele tem como sonho, que arde o coração dele, é chegar ao povo dele e trabalhar, apresentar o evangelho, fazer essa anunciação mesmo do evangelho entre o próprio povo. Então, agora, um mês e meio atrás, mais ou menos, ele tinha me feito convite para irmos, então, ao Acre e entrarmos em aldeias mais, assim, de difícil acesso. Algumas dessas bíblias, que são uma tradução, na verdade, da Missões Novas Tribos, de missionários das Missões Novas Tribos, já haviam sido distribuídas em algumas aldeias, mas tinha aldeias mais difíceis de difícil acesso, que ele queria chegar até elas, nos seus parentes e distribuir, e ele me convidou, então foi maravilhoso, foi um tempo assim mesmo de Deus. Essas cenas que vocês estão vendo, elas são do helicóptero que levou a gente num voo de 1h20, desde Cruzeiro do Sul, e era assim, fomos até essa aldeia, é a última aldeia Kulina nesse rio, depois são outros povos. Então foi realmente assim algo assim preparado por Deus, maravilhoso, uma bênção mesmo. Reverendo, e é interessante a gente até aproveitar e falar um pouquinho sobre, e a gente até tem um depoimento do Bira, nós vamos ouvir logo mais, mas nós pedimos até falar um pouquinho sobre esse trabalho, essa missão transculturais, as missões transculturais, o trabalho, a importância que é da gente levar o evangelho a todos os povos, e a gente falando aqui do Brasil, a gente falando das nossas etnias, dos nossos povos, compartilha com a gente um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor já vem realizando já há um bom tempo, Nós temos na IPB, na nossa denominação, a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ela veio exatamente logo após a JME, quem é mais antigo lembra da Junta de Missões Estrangeiras, mas o que acontecia é que a Junta de Missões Estrangeiras muitas vezes olhava para fora do Brasil e a Junta de Missões Nacionais para a nossa realidade aqui urbana, dentro do nosso país. A questão é que dentro do Brasil nós temos inúmeras etnias. Eu não estou falando somente das etnias indígenas. Nós temos chineses, japoneses, árabes, isto é, outras culturas que não se sentiam, que não eram o foco da antiga JME. Com a criação da APMT, seja no Brasil, seja fora do Brasil, você trabalhando com uma outra cultura, você está dentro da APMT. Esse é o foco do trabalho da nossa agência. Então nós temos assim uma riqueza cultural enorme no Brasil, muitos povos agora, refugiados, pessoas que vieram morar no Brasil e que não têm acesso ao Evangelho, não foram apresentados ao Senhor Jesus, e nós como igreja temos a faca e o queijo na mão aqui dentro do nosso país. Pensando em povos indígenas, só na região amazônica são quase 100 povos, 100 etnias diferentes que ainda não têm presença missionária no Brasil. Agora, pastor, quais são as principais dificuldades quando a gente pensa no trabalho específico com os indígenas? E aí a gente pode pensar, os indígenas, obviamente, na Amazônia, talvez, onde a maior parte dessas tribos ainda não alcançadas. Quais são as principais dificuldades? Ainda tem dificuldades com a FUNAI, ainda tem preconceito, tem a questão geográfica, enfim. Quais são os desafios aí para a PMT?
Então, o grande desafio é que a seara continua grande e os obreiros continuam muito poucos. Nós temos Uhum. trabalhado junto aos seminários da IPB, nós temos trabalhado junto às igrejas locais, porque as vocações surgem é, na igreja local. Então, a igreja local realmente precisa se conscientizar dessa responsabilidade dela de perceber o seu vocacionado e enviá-lo, né? E aí começa uma preparação, porque missões transculturais, nessa realidade, ela precisa de um bom preparo. Um preparo aí na área não só de teologia, mas de antropologia, de linguística, que são as ferramentas com as quais nós trabalhamos com a cultura e com a língua. Uhum, Então, nós temos realmente buscado o despertamento, orado mesmo a Deus. Eu queria convidar vocês que estão Uhum. agora me ouvindo a realmente orarem por novas vocações, porque os povos estão aí, os povos são muitos, carentes da luz do Evangelho do nosso Senhor. A FUNAI, ela, num Brasil enorme como o nosso, né, do Oiapoque ao Chuí, nós temos as mais diversas realidades. Há muito apoio da FUNAI, há muita resistência, às vezes por não entender realmente o trabalho missionário, que não é um trabalho de destruir a cultura, mas é um trabalho exatamente de proteção, né? Porque hoje na aldeia tem se entrado muitas questões como doenças sexualmente transmissíveis, uhum, promiscuidade, drogas, bebida alcoólica, que realmente são os verdadeiros destruidores das culturas indígenas. E a presença missionária nessas realidades ajuda, auxilia, coopera, instrumentaliza, ensina o indígena a como se defender desse mundo majoritário que entra e está entrando de qualquer maneira nessas aldeias. Muito bom. É uma questão mesmo de orar, é um propósito de oração, uma campanha para uhum. estarmos juntos. E eu quero agora chamar o vídeo do Bira Kulina, né, para nós ouvirmos o depoimento dele, mas antes também quero ler uma mensagem, porque ele está acompanhando a nossa programação, ele está aqui também Uhum. participando, ele deixou até uma mensagem, estou feliz aqui dando glória a Deus. Gente, que alegria participar com vocês, obrigada pela oportunidade de compartilhar sobre a nossa necessidade. Muito bom, Bira, Muito prazer bacana. ter você aqui ao vivo, né? Mesmo que nessa distância remota e mesmo que o vídeo, né? Uhum. Mas sinta-se presente participando. Vamos ouvir agora o seu depoimento. Vamos assistir agora o vídeo. Este ano foi um ano muito especial porque finalmente nós temos a Bíblia na nossa língua. E no final do semestre passado houve um culto de dedicação de Novo Testamento pelo término. Nesse culto eu encontrei alguns líderes de algumas agências missionárias e eles, conversando comigo, falaram assim: Bira, agora é sua responsabilidade de distribuir a Bíblia para o seu povo. Isso me animou de tal forma que automaticamente eu pensei: eu vou convidar o pastor reverendo Fábio Ribas, que seria um prazer de estar com ele e compartilhando esse momento muito especial. E no final de setembro desse ano, nós realizamos a viagem para o Alto Envira e eu queria destacar três coisas. Primeira coisa é que quando a gente foi para essa aldeia chamada Igarapé do Anjo, ninguém esperava a gente, porque mesmo que eu havia comunicado eles para outra cidade, o barco que ia levar esse pessoal da aldeia até onde a gente iria, ninguém tinha chegado lá. Então o pessoal da aldeia não esperava a gente que chegaríamos com a Bíblia. Quando a gente chegou, começamos a sobrevoar a região, eu percebi que eles ficaram meio estranhos assim. E aí quando me viram, eles assim lembraram de mim, né? Porque há quase mais ou menos 5 anos atrás eu tinha passado nessa aldeia. Eles falaram: é o Bira, tá voltando. E aí eles começaram a olhar assim, porque no passado a gente tinha ido para ensinar a palavra de Deus, mas sem o Novo Testamento.
E aí eu falei para eles que, olha, eu estou trazendo o Novo Testamento para vocês, na nossa língua, agora é traduzido para vocês terem a oportunidade de a palavra do Senhor. E eles começaram a se alegrar e ficaram tão alegres, e isso me deu, assim, aquela convicção de que sempre a minha visão de servir ao Senhor sempre foi para o meu povo. Então isso me motivou tanto, e eu queria aproveitar o momento de entregar a Bíblia, pregar. Muito bem, aí um trechinho, né, do depoimento do Bira, é maior, mas enfim, a gente tem uma questão de tempo aqui também, mas é muito bacana, né, reverendo, a gente vê quando isso acontece, né, quando os povos que foram alcançados pela palavra, ou representantes dos povos que foram alcançados pela palavra, já tem esse coração missionário, tem esse despertamento missionário de levar a palavra para toda a sua etnia, né, isso é muito comum acontecer? Sim, hoje nós temos o curso do CFM, que é o curso de formação missionária da APMT. Ele ocorre tanto em São Paulo quanto em Recife, e nós temos tido indígenas, não somente indígenas, né, como alunos nesse curso, junto aos não indígenas, mas também ciganos, quilombolas, e o nosso sonho é preparar esses que Deus tem convertido nas suas etnias, nos seus povos, para que eles sejam preparados, recebam essa formação antropológica, linguística, teológica, bíblica também, para que eles possam retornar aos seus povos. Hoje nós temos pastores indígenas no Brasil, presbíteros indígenas, diáconos, hoje nós temos igrejas indígenas. E esses povos, eles clamam por uma formação mais profunda bíblico-teológica. Reverendo, eu queria até, eu vi um post, né, com depoimento dessa história muito emocionante, e depois quem quiser, no finalzinho eu queria que o senhor compartilhasse para quem quiser acompanhar toda a história, né, e fazer parte dessa história, né, com oração e poder colaborar também, mas eu gostaria que o senhor também compartilhasse durante essa visita, durante essa ida até a aldeia, né, que o senhor contasse um outro testemunho de como que vocês presenciaram juntos no sobrevoo ali, do testemunho mesmo das aldeias ali, do entorno de outras tribos ali que vocês conheceram, né? Se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho das experiências que vocês vivenciaram pra gente. Eu acho que a gente teve um problema de comunicação aí com o reverendo Fábio Ribas. A gente está falando sobre o projeto Até a Última Aldeia, que visitou recentemente aldeias no Acre, no interior do Acre, né? Um trabalho muito bacana desenvolvido junto aos povos indígenas. Vamos ver se o reverendo já está de volta aí, já está ouvindo a gente mais uma vez? Ainda não? Pois é, esse trabalho que vem sendo desenvolvido lá é um trabalho de extrema importância, até porque leva a palavra de Deus, leva o Novo Testamento na língua que eles entendem, na língua nativa das etnias. Então, é um trabalho muito importante desenvolvido pela PMT, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como o reverendo estava falando, e a gente sabe que tem muito trabalho ainda a ser feito. Ele falava exatamente sobre isso, né, sobre o despertamento e a necessidade de novos obreiros, de novos missionários para trabalhar nos campos, porque são muitos campos, são muitas aldeias, são muitas etnias que ainda não foram alcançadas. E é isso, né? E ele pede mesmo para que levante essas pessoas, né? A importância de nós todos estarmos envolvidos em oração, para que a gente possa ter o interesse, para que a gente se prepare para que realize esse trabalho, porque não é um trabalho tão simples apenas, né, do Evangelho. Existe um preparo muito mais profundo para que esse trabalho possa acontecer, né? A gente está tentando restabelecer a conexão com o reverendo Fábio Ribas, que é responsável pelo projeto Até a Última Aldeia. Conseguimos restabelecer a conexão aqui para continuar falando sobre essas missões junto às aldeias indígenas, Até a Última Aldeia. Reverendo, tudo bem? Está de volta? Está me ouvindo bem? Isto, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho, conexão restabelecida. Opa! Quando a gente perdeu o rumo da prosa aqui, a Tainá estava pedindo para o senhor compartilhar com a gente uma experiência que vocês tiveram com o helicóptero quando vocês estavam sobrevoando as aldeias e viram outras aldeias e até tiveram vontade de descer, né? De conhecer ali.
Como é que foi isso? Verdade. Queridos, foi maravilhoso, porque o Bira ele já vinha já com uma orientação sobre uma possibilidade de uma aldeia que de vez em quando visitava essa aldeia que nós realmente pousamos e fizemos a distribuição das Bíblias, mas que sequer a FUNAI tem ela registrada. Então os indígenas mais ou menos localizaram para o Bira onde que seria, nós fomos, sobrevoamos, realmente encontramos, inclusive o piloto do helicóptero, Jeremias, um piloto presbiteriano que estava conosco, ele mostrou para nós o seguinte: está vendo a diferença das casas da aldeia que nós estávamos para estas casas? Estas casas mostram que eles não tiveram contato ainda com o não indígena. E ficou então combinado da gente poder, principalmente o Bira e o Jeremias, retornarem, porque nós não tínhamos combustível no helicóptero para pousar e realmente fazer contato. Marcamos no GPS a localização para que eles fizessem então uma segunda viagem e o contato. Mas que coisa impressionante! 2 dias depois que nós pousamos, houve uma tempestade em Cruzeiro do Sul que derrubou o teto do hangar, destruiu um avião e destruiu esse helicóptero que vocês estão vendo aí. Perda total, graças a Deus estava no seguro, mas ainda vai demorar uns 8 meses para ter um helicóptero aí de novo. Mas a ideia é exatamente essa, né? Nós, quando estávamos ali no helicóptero e vimos aquela aldeia e a possibilidade de termos encontrado realmente uma aldeia ainda não contactada, olha, foi maravilhoso, nós demos glória a Deus, pulamos de alegria ali dentro daquele helicóptero. Veja como que Deus está no controle de todas as coisas. É verdade, é verdade. Olha que experiência, né? Tudo no tempo de Deus, né? O momento certo em que as coisas devem acontecer. Reverendo, olha, nós compartilhamos aqui várias mensagens no chat, muitas pessoas acompanhando, matando um pouquinho a saudade de vê-lo e ouvi-lo, né? Aqui participando do nosso Notícias do Bem, né? E eu gostaria que o senhor, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho da importância, né, desse ministério, a importância das pessoas estarem juntas em orações, de estar permanecendo firmes também em missões, para que juntos continuem, né, nesse trabalho, assim, para que o Novo Testamento alcance mais etnias também e na língua, né, dos povos. Fala um pouquinho para a gente já deixar essa mensagem bem firme para todos. Eu quero me direcionar assim, de maneira muito especial às igrejas locais. É delas a responsabilidade de fomentarem esse coração missionário. A igreja ela é missionária. A razão de existir da igreja é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus pregando o evangelho da salvação em todos os povos. Para isso é preciso que os pastores, a liderança das nossas igrejas locais, incentivem os vocacionados, incentivem aqueles que Deus tem direcionado para o campo missionário. Esses irmãos que vão trabalhar em outras culturas, eles precisam de uma boa formação bíblica, teológica, antropológica, linguística, mas nós precisamos que as igrejas enviem esses missionários. E se a igreja não fizer isso, quem o fará? É responsabilidade da igreja. Ninguém pregará o evangelho. Ninguém anunciará a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a não ser a igreja. Eu e você somos igreja e temos essa responsabilidade. E a seara está aí, à nossa disposição. Precisamos de obreiros, mas as igrejas locais, elas precisam enviar esses obreiros. Enviar orando, sustentando, acompanhando cada passo. Porque o missionário no campo é a igreja no campo. É o seu embaixador no campo. É a própria igreja local no campo transcultural. Queridos, ore realmente junto da sua igreja. Pastor, existe uma dificuldade ainda em se preparar missionários para as missões transculturais, mais especificamente para as missões indígenas? O número de interessados, o número de enviados ainda é muito baixo? Sim, verdade. Ainda é muito baixo.
Imagina que eu comentei com vocês que lá na região amazônica são 100 povos, quase 100 povos, ainda sem presença missionária. Mas eu estava com um amigo meu, Cássio Silva, e ele, uma certa vez, mostrou assim: Fábio, você está vendo esse rio aqui? A gente estava lá depois da região de São Gabriel da Cachoeira. E ele disse: Fábio, você está vendo esse riozinho aqui? Então, nesse rio tem um único povo, em toda a margem do rio, várias aldeias, 100 aldeias de um único povo, e este povo não tem presença missionária. Agora você multiplica. Se eu disse que são 100 povos ainda sem presença missionária, imagine se cada um desses povos é como este que eu acabei de dizer, com 100 aldeias de um povo. Olha o trabalho missionário que nós temos a fazer, enorme. Precisamos orar por mais obreiros, por mais trabalhadores nesta seara. Na verdade, a necessidade, se a gente for pensar em números, é muito grande, né, pastor? A gente precisaria de muitos e muitos e muitos e muitos obreiros para alcançar todo mundo aí, né? E a grande estratégia que nós vemos o próprio Deus fazendo agora, hoje, diante dos nossos olhos tendo igrejas indígenas já formadas, presbíteros, diáconos indígenas, agora é a hora de nós apoiarmos esses indígenas para eles serem missionários. Não apenas com o próprio povo, mas também transculturalmente, indo a outros povos indígenas. Então, assim, é um momento muito bonito o que o Brasil hoje está fazendo e está vivendo. É um momento, assim, de despertamento. A igreja precisa abrir os seus olhos e apoiar esses missionários indígenas, como o Bira Culina, que nós acabamos de ouvi-lo aí agora. É verdade. Muito bom. Reverendo, muitíssimo obrigada pela participação, mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Gostaria que o senhor deixasse os contatos para quem quiser conhecer ainda mais esse trabalho. Qual o canal que a pessoa, quem tiver interesse, eu acredito que a pessoa possa acessar para a pessoa que tem interesse de trabalhar, de ingressar até nesse campo, onde ela pode pesquisar para conhecer um pouco mais e até as suas redes, né? Talvez ela possa ali conversar também e a partir dali conhecer outros caminhos ou ver se tem os dons e talentos ali para ir para esse meio. Fala para a gente. A grande dica que eu dou, inclusive para as igrejas locais, entre no site da APMT. Tá? Entre no site da APMT, procure lá no Google, da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Lá estão todos os missionários em todos os lugares do mundo, descrevendo assim, os seus trabalhos. Você pode, então, entrar em contato direto com esses missionários, escrever para eles. E mais, a APMT hoje ela tem uma revista, a revista Alcance, que ela tem trazido essas informações. Faça essa assinatura dessa revista para a sua igreja. Distribua essa revista, traga a igreja para mais perto dos missionários da APMT. Quem quiser saber mais sobre essa realidade, eu estou no Instagram, Ribas e Ribas1. Tá? Então é só procurar também, que eu deixo o meu e-mail também, que é o ribaseribas1@gmail.com.br. Queridos, eu estou à disposição de vocês. Queridos obreiros, venham. Tem muito trabalho, com certeza. Reverendo Fábio Ribas participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua participação e esperamos contar, né, sempre com o senhor aqui para trazer as notícias a respeito desse trabalho tão importante, né, desse trabalho missionário tão importante. Conte sempre com a gente aqui, conte sempre com Notícias do Bem, com a IPPTV. Até a próxima, então, reverendo. Queridos, muitíssimo obrigado.